Abstinência, quando a gente termina. O que você chama de abstinência? O que o teu público fala de É abstinência? quando elas começam a sentir ansiedade, começam a sentir realmente falta do ruim, como se tivesse abstinência de uma droga mesmo, né? A gente já explicou que o relacionamento com o narcisista não é só ruim, principalmente no começo da relação, né? Ele se mostra o príncipe encantado e às vezes essa vítima fica esperando esse príncipe encantado voltar. E às vezes até culpa ela, né? Pelo modo assim, não, eu mudei porque você mudou. Tem muito isso. Ele acaba culpando muito a vítima. Porque quando ela sai dessa relação, ela fica extremamente depressiva, ela entra numa crise de ansiedade gigantesca, ela não consegue desenvolver nenhum trabalho, atrapalha no estudo dela, no trabalho. Eu sei que sair de uma relação, mesmo que não seja com um narcisista, não é fácil, mas quando você sai de uma relação com um narcisista, essa é um peso maior, né? Tá. Como seria? Como que a gente explicaria isso para elas? Por que que a gente tem essa sensação de abstinência quando a gente sai de uma relação? Eu penso que aciona todo o abandono, negligência, as crenças negativas e limitantes de que não fui boa o suficiente, fui deixada, alguém está dizendo assim, estou paralisada. Né? A sensação de Sim. paralisia, de colapso, de ausência total de energia, é uma resposta do sistema nervoso autônomo de trauma, referente a trauma. A gente só vai para esse lugar porque o que a gente está vivendo aqui tem uma história com alguma coisa lá de trás, né? Então, assim, se eu acreditei no início de uma vida com um narcisista que tudo ia dar certo e comigo seria diferente por conta do meu apego inseguro ambivalente, tá? A hora que ele vai embora e me culpa, você pode buscar na tua história. Quem te culpou? Quem que fez você acreditar que se você pedisse, papai, mamãe, para de brigar, você era errada? Quem, quando você estava chorando porque você estava triste, fez de conta que não viu? Você pode olhar, vai ter uma história anterior, tem uma ferida aberta anterior. E aí, quando esse narcisista vai embora e a relação termina, tá? Aciona essa dor maior, que não é a dor daqui. Gente, tudo que é muito intenso na vida adulta, a dor não é daqui, nem morte, nem elaboração de luto. Tudo que é muito intenso é transferido de alguma coisa anterior, de quando você era criança e não soube se defender e nenhum adulto te defendeu. Eu acho que esse é o pulo do gato da compreensão, sabe? Lá, Uhum. alguém está dizendo, minha infância foi uma tragédia. Exatamente, vamos pegar a fala da Poliana. Minha infância foi uma tragédia. Beleza, foi uma tragédia. Aí eu prometo para mim mesmo, eu não vou viver isso lá na frente. Encontro um homem encantador. Na segunda semana, no segundo dia, ele começa a transformar minha vida numa tragédia. Quando ele começa a transformar minha vida numa tragédia e a minha infância foi uma tragédia, é familiar. E possivelmente esse cara vai começar a falar coisas que eu ouvi na minha infância. É familiar. Se é familiar, nossa, tá tudo bem. Ah, eu tô Eu conheço sentindo. esse Eu lugar, né? conheço esse lugar. Aí vem as falas. Ah, não, mas ele não é igual minha mãe, eu não sou igual meu pai. Porque nós contamos mentiras pra gente, porque contar a verdade a gente não suporta, então a gente inventa histórias.
Todos nós inventamos histórias, né? Desde por que eu não emagreço? Nossa, não sei. Nem como chocolate. A gente está contando uma mentira pra gente. Então, é um lugar que eu conheço. Aí, a hora que esse homem vai embora, não volta para buscar as malas, me ofende, fica insistindo para voltar, a ferida aberta não é dessa mulher aqui, é dessa criança aqui, da Poliana que viveu tragédias. Então, quem precisa ser cuidada, zelada, ferida resgatada, é essa criança que mora dentro de você. Não tem outro jeito. E isso é só em terapia. Só. Algumas pessoas conseguem com mindfulness, com meditação, mas o processo profundo mesmo, é um processo terapêutico. Algumas pessoas conseguem com a ajuda de religião, né, os grupos religiosos, eles são importantes, nós não podemos desconsiderar isso, né? Mas Mas vai trabalhar a criança interior? até Dá um, existem, dá até um fortalecimento. é, Mas a que é criança assim, ó, mesmo, é que é assim, o melhor lugar é um processo terapêutico, tá? Mas não são todas que vão buscar um processo terapêutico, que é uma pena, né? Então, uhum, nós não podemos desconsiderar os outros grupos de apoio, né? Então, assim, como você vai perceber que você está melhorando? Nossa, passei a comer menos. Alguém está falando que come e engorda muito no processo. Nossa, estou conseguindo emagrecer, né? Eu estou melhorando. Nossa, ele falou uma coisa hoje para mim quando ele veio buscar meu filho e não impactou tanto, eu já não acreditei tanto nele. Opa, eu estou melhorando. Mas é a conta gota. Não exija de você que essa mudança vai ser assim, ó. não. Não vai. Nenhuma mudança é assim. Ela é gradativa, ela é lenta. E tudo bem, aceite isso. E vá valorizando cada mudança que você vai tendo, né? Isso. Então, assim, essa abstinência tem a ver com lá atrás, com alguma coisa lá de trás. Quando a Poliana disse, né, a minha infância foi uma tragédia, é exatamente isso. E aqui, ó, estão falando que fez terapia, mas não faz mais. Volte. A outra está dizendo que a terapia está ajudando muito. E é exatamente isso, porque o que a terapia faz? Vamos parar de falar do outro? Vamos olhar para você? Qual que é a tua parte de corresponsabilidade nisso? Né? Então, eu acho que é essa a riqueza do processo Uhum, terapêutico. sim. A dependência emocional também está vinculado